Olá, sejam bem-vindos ao programa Atual Chique, é o único programa que te coloca por dentro das principais tendências do momento. Sou a Daniele Mesquita e no programa de hoje teremos uma entrevista com a fonoaudióloga Larissa Germano e o psicólogo Manuel Alves, falando sobre o transtorno do espectro autista. Não saiam daí, o Atual Chique está começando! Offrez-moi du personnel, j'en ferai quoi? Un manoir à Neuchâtel, ce n'est pas pour moi. Offrez-moi la tour Eiffel, j'en ferai quoi? Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever, la main sur le cœur. No Atual Chique de hoje, vamos falar sobre um assunto que vem crescendo a cada dia, o transtorno de espectro autista. Nossos convidados, os especialistas no assunto, Larissa Germano e Emanuel Alves. Pessoal, eu queria agradecer a presença de vocês, que a gente está vivendo numa época que tem muita criança com autismo. Eu, por exemplo, conheço várias amigas ou pessoas da família mesmo que têm uma criança nessa condição. Sim, eu acho que primeiro a gente quer agradecer, né, por essa oportunidade de estar aqui. Eu acho que o que vem aumentando os casos, que a gente sempre conversa, né, Manuel, é o aumento do diagnóstico que a gente tem hoje. Então, antigamente, não tinha tantos profissionais capacitados, não tinha os testes, as escalas que a gente tem hoje, que aumentaram também esse número de autistas e também a sobrevida dos pacientes prematuros que nós temos. Quer complementar alguma coisa? Sim. E a gente teve, né, essa questão desse boom maior, né, essa quantidade maior de diagnósticos, porque houve também, né, a gente tem, né, dentro da área da psiquiatria, da medicina, temos um nível chamado DSM, que ele é baseado, na verdade, né, na Associação de Psiquiatria dos Estados Unidos, então na APA. Então, o que acontece? Esse DSM, ele antigamente era o 4, ele tinha já autismo, mas não abordava todas as dimensões do autismo. Então, quando veio o DSM 5, ele veio atualizado, inclusive agora teve uma edição do ano passado, que é a mais atualizada ainda, ele implementou e colocou várias situações, vários quadros isolados e colocaram tudo dentro do espectro do autismo. Então, por isso que houve um boom maior também, além dos testes, além das coisas que vieram também, mas o diagnóstico foi diferencial. Então, hoje nós temos um diagnóstico mais amplo, melhor, para enquadrar, querendo ou não, diagnosticar melhor as crianças dentro do transtorno do espectro autista. São as técnicas para essa avaliação que aumentaram, né? Porque antes as crianças tinham algum problema e ninguém sabia se era déficit de atenção, se era autismo ou o que era. Sim. Exatamente. Então, a gente tinha, né, antigamente, era aquela criança que não se adequava ali ao meio, mas não sabia o que estava acontecendo com ela. E muitas vezes aquela criança que acabava ficando excluída do meio social, no meio escolar, e hoje a gente, com a capacitação dos profissionais, né, e com mais informações e estudos, a gente consegue diagnosticar e intervir mais rápido para essas crianças, para cada vez mais o desenvolvimento dela acontecer. Porque um diagnóstico de transtorno do espectro autista numa família, eu acho que dá um baque, assim, eles ficam assustados sem saber o caminho, mas tendo o diagnóstico, já sabe o que vai acontecer, sabe que tem um tratamento, né, sabe que não está sozinho, que são milhares de crianças nessa situação. A gente sempre conversa, né, Manuel, que mais importante do que o diagnóstico é o tratamento que essa família vai receber. É um tratamento especializado. A gente fala muito dessa questão do acolhimento, né? E a importância de profissionais, né? Sim. Como o Manuel é psicólogo, ele tem uma clínica especializada, né, no espectro autista. Então, eu falo essa questão do acolhimento justamente por conta disso. O profissional, né, que trabalha com crianças que têm autismo, ele tem que também saber entender e acolher a família. Por quê? A família tem um diagnóstico. Então, assim, todo mundo que vai ter um filho, o que você espera de um filho? Por mais que seja, você espera um filho, vamos dizer assim, entre aspas, perfeito. A gente faz os planos, né? Já planeja o que até o esporte que ele vai jogar, exatamente, né? O time que vai torcer. Exatamente. Daí, quando vem uma criança e tudo mais, ela começa a desenvolver e parece que, aparentemente, tudo certo. Mas ela começa a demonstrar algumas questões que, poxa, não tá muito legal, a interação social não tá muito legal, a fala tá meio atrasada. Começa a demonstrar alguns sinais, a mãe leva no médico, o médico já fala assim, pode ser que seja uma questão, uma coisa mais além. Vamos levar para a equipe multidisciplinar, né? Vamos fazer uma avaliação dessa criança. Daí dá o diagnóstico, é uma criança com transtorno do espectro autista. Tá. Daí a família, ela escuta esse diagnóstico,
ela tem uma surpresa, então ela é frustrada. Então a mãe, o pai, poxa, eu pensava que eu tinha um filho, entre aspas, perfeito. Mas não é. Ele tem uma condição. Né? Vou reforçar até isso, não é uma doença o autismo, é uma condição. Então ele tem uma condição de ser autista. Ele vê o mundo de uma forma diferente. Então eu preciso entender essa criança e aprender a trabalhar com essa criança, aprender como eu vou, né, conviver com ela, as situações que ela vai passar, as limitações que ela vai ter na sociedade, na vida dela. Que a princípio nem sabe também, né? O grau de autismo já é diagnosticado logo no começo? Na verdade, a gente tem os níveis, né? Os 3 níveis, então nível 1, nível 2, nível 3 de suporte. Geralmente é com a equipe multidisciplinar que a gente define esse nível, principalmente com o papel do psicólogo, neuropsicólogo. Eu falo neuro porque o Noel também é neuropsicólogo. E lógico que o nível 1, então essa criança vai precisar de menos suporte do que o nível 3, que é o suporte maior que essa criança vai precisar. E aí que a gente sempre conversa com as mães que esse diagnóstico ele não é uma coisa taxativa. Então uma criança que ela recebeu ali o diagnóstico de TEA nível 2, ela não vai ser para sempre o TEA nível 2, ela pode ir para o nível 1, se bem trabalhado, e essa criança pode trabalhar, essa criança pode casar, essa criança pode ter uma vida normal, entre aspas, como as demais outras crianças. Então, por isso a importância desse acolhimento a essa família, acolhimento também a essa criança, né? E eu acho que o que mais a gente falta hoje em dia, no nosso cotidiano, é isso. É as famílias entenderem também, profissionais passarem a elas, que não é uma coisa limitante, aquela sentença, né? Seu filho é autista e pronto, acabou. Acabou. Existe vida após esse diagnóstico. Existem muitas coisas que podem ser realizadas. Que vão ajudar essa criança a desenvolver mais, aqui, né, a Larissa falou, né? A avançar, no caso de nível, ali de nível 2 para o nível 1, e ter uma vida, entre aspas, né, neurotipicamente normal, digamos assim. E até chegar a esse diagnóstico, quais os primeiros sinais que os pais descobrem? Descobrem que percebem que tem um pouco de diferença, com que idade? Porque assim, o que acontece, né? O que define o autismo, o transtorno do espectro autista? Quais são os 2 critérios, assim, base, assim? Dificuldade de comunicação e interação social e padrões repetitivos de comportamento. Repetitivos, né, restritos de comportamento. Então, assim, são 2 diagnósticos que se você pegar lá, que eu falei, DSM, né, DSM-5, ele vai dizer que dentro desses, a criança apresentou esses 2, basicamente, você vai já supor que seja um autista ali mesmo presente, esteja um transtorno do espectro autista ali na criança, seja a condição dela. Então, assim, para poder realizar todo esse trabalho, poder entender, na verdade, essa dinâmica, é feito, como a gente, né, comentou, são feitos testes, na verdade. Então, a gente aplica alguns testes, no caso, né, passado, por exemplo, com um psicólogo, no meu caso. A gente faz alguns testes para TAR, faz, né, testes, né, no caso, de até mesmo da questão intelectual, para avaliar se, no caso, o VISC-4, no caso também é aplicado, para a gente entender se essa criança tem realmente o diagnóstico de autismo, além de uma questão de coisas a mais que a gente vai falar um pouquinho depois, mas das comorbidades. Porque, geralmente, junto com o TEA, vem outras comorbidades junto também. E esse transtorno, ele é genético? Tem alguma causa? A causa ainda ela é multifatorial, mas ela é uma causa que ainda vem sendo muito estudada, porque a gente tem os fatores ambientais e genéticos. É que cada hora sai um estudo novo, Sim, né? Que o Brasil, exatamente. Inclusive, está bem adiantado nos estudos. O Brasil é referência no autismo. Então, nós temos, Dani, os fatores genéticos, então tem exames de mapeamento genéticos ali. Então, muitas vezes o pai chega e fala: meu filho mais velho é autista. Será que minha filha pode ser, se eu tiver uma nova gestação? Então, a gente encaminha para o neuropediatra, o geneticista, é onde faz o mapeamento ali genético. Mas também temos fatores, como eu comentei, prematuridade extrema é um dos fatores. Álcool, droga na gestação. Os pais usuários de droga. Isso. Alguns medicamentos que a mãe, né, fez uso. O pai mais idoso, então uma mulher mais nova que tem um filho com um homem mais idoso, pode ser, ou os pais mais idosos também, é um fator. É que as pessoas estão tendo filhos mais tarde. Sim. Também, né? Sim. Que antes era o normal, filhos com 20 e poucos anos, agora 30 é pouco para ter filhos, né? Sim, exatamente. Sim. Eu gosto de ressaltar bastante, né, que nesse quesito, geralmente é a idade do pai que conta. Do pai que conta. Né, é a idade do pai. Então, quanto o pai mais velho, né, for o pai, mais idade ele tem, maior pode ser o índice, a chance, na verdade, de ter uma criança com autismo. Né, não é um fator direto, mas pode ser uma possibilidade, né? Porque a gente vê crianças que não têm autismo na família, não tem nada, os pais jovens, sim, e nasce com o transtorno. Sim, exatamente. Então tem a ver com o pai, né? No caso, a gente fala assim que é uma condição que tem a ver muito mais com o pai, né, em si, do que com a mãe.
E é mais predominante nos meninos, né, autistas. Na verdade, assim, né, hoje em dia o que a gente tem, qual que é a porcentagem, digamos assim, é de 1 a cada 36 crianças que nascem tem transtorno do espectro autista. E o sexo? São mais meninos portadores? 3 vezes a 4 vezes mais em meninos do que em meninas. Na verdade, o Centro de Investigação de Doenças dos Estados Unidos, eles trazem, né, que 1 a cada 36 crianças até 8 anos tem autismo, né, e que a porcentagem de meninos é muito maior do que meninas. Por isso que é muito mais comum a gente ver meninos com autismo, né, do que meninas. Sim. E tem um fator também assim, dentro de tudo isso que, por exemplo, a gente percebe assim, os meninos, eles apresentam os 3 níveis. Então, nível 1, nível 2, nível 3 de suporte. Em muitos casos, a gente percebe que as meninas, elas apresentam ou o nível 1 ou o nível 3 de suporte. Não existem, assim, pelo menos que a gente já observou, e tem estudos que falam, as meninas, elas não têm o nível 2. Ou elas um caso, assim, digamos, entre aspas, leve, muito leve, ou elas um caso muito grave, assim, que tem outras coisas junto. Isso é uma característica, assim, ainda está sendo feito estudos para entender por que acontece isso. Porque o menino tem os 3 níveis, mas a menina não tem. Mas tem sendo estudos que estão, na verdade, buscando entender o porquê que isso acontece. Ainda não se sabe ainda a causa de fato. Tem muitos estudos acontecendo, né? E a gente percebe pessoas sendo diagnosticadas já adultas, né? Como é o caso de uns famosos que têm aparecido na mídia. Para você ver que eles conseguiram levar uma vida normal, deve ter tido algum problema, mas nada que atrapalhou a convivência social, né? Sim. Eles aprenderam, né? É que tá, né? E aprenderam sozinhos, aprenderam né? sozinhos, Esse que sem mais ajuda. difícil. Exatamente. Eles conseguiram sobreviver, digamos assim. Eles aprenderam habilidades. O ser humano é um ser muito adaptável. Nós temos no nosso cérebro uma capacidade chamada neuroplasticidade. Então, todos nós temos isso. E essa neuroplasticidade permite que a gente consiga se adaptar às situações. Então, no caso, uma criança, um adulto, né, que tem autismo nunca percebeu que era autista, nunca conseguiu ter o diagnóstico do autismo de fato, porque na época não falava tanto, realmente não se falava, não tinha um estudo maior sobre isso. Então, esse adulto, ele conseguiu, digamos, com 40 anos de idade, que ele descobre, ele já passou 40 anos da vida dele aprendendo a conviver ou imitando comportamentos sociais. Então, não é a verdade só que ele consegue, talvez, estar num ambiente social, mas é que ele camufla tão bem que para ele acaba, entre aspas, sendo natural. Aí ele começa a ver, assim, os estudos, as novidades, e fala, nossa, mas eu tenho isso, exatamente, né? E tem muitos pais que eles só se dão conta que eles são autistas quando os filhos recebem o diagnóstico de autismo. Então, aqueles pais sempre fizeram mescla social, fizeram a imitação para poder ser aceito no meio. E muitas vezes, quando a gente vai dar o diagnóstico do filho, né, ou conversar, o pai fala, mas eu era igual, até hoje eu sou igual. E aí, quando a gente começa a investigar, o pai também tem. Por isso, esse fator genético, né? E aí, também, outro fator que tem outros estudos falando é que tem muitas pessoas que têm as características autísticas, mas elas não chegam a ser pessoas com autismo. Então, são aquelas pessoas que têm alguns pontos ali que parecem, mas os filhos dessas pessoas geralmente vêm a ter o autismo. Então, são estudos que estão saindo, principalmente internacionais, que trazem muito isso pra gente. Isso é bom nessa quantidade de informação. E é só fazer um parênteses aqui, que diagnosticar adulto com autismo é muito mais difícil do que criança. Por quê? O adulto, apesar de ter conseguido descobrir as formas como lidar com tudo isso, a forma como lidar com a vida dele e tudo mais, ele também apresenta outros transtornos. Ansiedade, né? Já potencializa, exatamente, né? Que os problemas da vida adulta às vezes já... um toque, tipo assim, um transtorno obsessivo-compulsivo. E que muita ele já gente apresenta. tem toque, né? E se confundem, de fato, às vezes, com até a questão do autismo mesmo. Com algumas coisas que são... Sim. Isso eu falo assim, deturpa muito. A gente, no caso, eu já avaliei um adulto, né? Um adulto de São Paulo, eu avaliei ele. E realmente, assim, a hora que você aplica o teste nele e tudo mais, você percebe que tem algumas coisas que, poxa, mas poderia ser ansiedade, poderia ser não sei o quê, poderia ser não sei o quê. Além da questão do autismo, por exemplo, pode ser que não seja autismo, pode ser que seja outras coisas. Por isso que eu falo, tem que ter com adulto ainda é mais difícil você ter o diagnóstico do que com criança, porque você tem que analisar todo o ambiente, toda a história dessa pessoa, avaliar de uma forma melhor. Pessoal, a gente vai dar um rápido intervalo aqui, que o assunto tá muito interessante, cada hora vai saindo, né? Vai saindo novidade. E a gente volta já, não saiam daí. Estamos falando sobre transtorno do espectro autista. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Esse recado é para você que sonha em adquirir a sua casa própria. Na Brasil Bens Consórcio, tudo isso está ao seu alcance, pagando a metade da parcela.
A Brasil Bens Consórcio se orgulha por estar contribuindo para a realização do seu sonho, sem juros, sem taxa de adesão, sem entrada e com parcelas que cabem no seu bolso. Brasil Bens Consórcio, uma empresa multiplataforma. Faça agora mesmo a sua simulação. Loja Simplesmente Marisa. Há mais de 15 anos no mercado, com a missão de inspirar ambientes sofisticados com móveis de luxo. Especialista em interiores e presentes. Venha conhecer a linha completa das panelas Le Creuset. Loja Simplesmente Marisa, Avenida Saudades, 1461, Limeira. Estamos te esperando. Uma clínica de estética avançada com profissionais multidisciplinares e altamente qualificados, em constante atualização, tornando excelência em saúde e beleza. Assim é a Clínica Lilian Fonseca, em Limeira, com o objetivo de superar as suas expectativas, com atendimentos personalizados e dispondo dos melhores e mais modernos tratamentos. Ética e transparência, compromisso com o cliente, qualidade nos procedimentos, respeito e valorização do ser humano. Venha conhecer a maior clínica de estética da região, com amplas salas e 20 vagas de estacionamento. Estamos te esperando. sur le cœur. Voltando com o Atual e Chique, você que ligou a TV agora, estamos falando sobre transtorno do espectro autista. Nossos convidados, os especialistas no assunto, Larissa Germano e Emanuel Alves. Agora a gente vai falar sobre os tratamentos. Vamos lá? Agora é a luz no fim do túnel, né? Porque a família fica apavorada e não é bem assim, né? É o que a gente tem de tratamento, até né, dos Estados Unidos, que é o que a gente tem, né, cientificamente comprovado, é a análise do comportamento aplicada, que é o ABA, que é uma ciência, na verdade. Muita gente fala que é um método, mas ele é uma ciência porque ele é comprovado cientificamente. E é onde uma abordagem comportamental. Então ele vem na tentativa de diminuir comportamentos subjetivos, né, e ensinar habilidades a essa criança, habilidades socialmente, habilidades comunicativas, socio-responsivas. Sim, desde habilidades básicas, no caso, tipo, sustentar o olhar, que é uma habilidade social, você olhar para outra pessoa quando a outra pessoa fala, sentar, permanecer sentado, né, coisas assim, do dia a dia que pra gente que é neurotípico, né, entre aspas, normal, a gente, poxa, é uma coisa simples, mas para eles têm que ser ensinados a fazer isso. Então a gente, né, na análise de comportamento aplicada, no MABA, a gente faz realmente um treino. Ela é baseada em treinos que a gente realiza. Por que ela não é um método, né? Que a Lari falou, é uma ciência e não um método. Porque o método seria tipo assim, eu pego digamos assim, uma forma, coloco todas as crianças lá dentro e faço igualzinho para todo mundo. No MABA não acontece isso. No caso, por ser uma ciência, eu pego cada criança e faço um estudo em cada criança, individualizada, e daí eu vou ver cada uma, o que cada um precisa, quais as habilidades que tem que desenvolver, o que serve melhor para essa criança que não vai ser para outra criança. Eu vou fazer um estudo funcional sobre isso e vou ver, olha, essa criança, se eu fizer assim, eu vou conseguir trabalhar melhor tal comportamento. Então, assim, por isso que a gente fala que é uma ciência, porque envolve um estudo em cima da criança, né? A gente estuda a criança, a gente faz tudo, né? E daí desenvolve meios para poder ensinar essa criança dentro daquilo que ela consegue fazer, também dentro daquilo das potencialidades que ela apresenta. Até porque o portador do transtorno de espectro autista, ele tem várias outras condições que acompanham, né? Junto com a questão do transtorno do espectro autista, vem, na maioria das vezes, o TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção com hiperatividade, ou às vezes não tem, na verdade, hiperatividade, que só tem a desatenção. Né? Então, assim, o TDAH, ele é uma condição também, a pessoa ela tem dificuldade de manter o foco, de ficar atenta a algumas situações, ela se distrai realmente muito fácil, isso acaba dificultando a aprendizagem dela e tudo mais. Também tem os níveis, né? Só que quando é considerado nível leve, médio, moderado no caso, e mais grave, né? Tem, na verdade, também esses níveis. E assim, o autista muitas vezes apresenta sinais do TDAH junto, o que daí, no caso, também é uma questão que vem junto que a gente também tem que observar. Porque tratando esse déficit de atenção, ele vai conseguir assimilar mais as coisas. Sim, muitas vezes a gente consegue ter mais acesso a essa criança. Sim. E além do TDAH, a gente tem a praxia de fala na infância,
que é outro diagnóstico, que a criança tem um atraso motor para ter aquisição ali de fala, que muitas vezes o autista não verbal, ou então aquela criança que não consegue desenvolver a fala, é devido a isso, é devido a uma alteração na programação, no planejamento motor da fala dele. Temos também o transtorno opositor desafiador, né, que é o TOD, que é outra questão. Que é uma outra questão, que o TOD é um outro transtorno que pode vir junto, né? Alguns casos, na verdade, de autismo pode apresentar, onde a criança ela tem dificuldade de aceitar regras, aceitar, né, o comando, no caso. Então, ela tem dificuldade, ela realmente não suporta. Então, ela vai sempre falar não, ela vai, né, fazer supostamente uma birra, vai entrar em crise diante de uma situação que ela está sendo obrigada a fazer algo que ela não quer. A gente vê tanta criança dando birra em shopping, né, nos lugares, Sim. né? Daí entra um ponto, que eu acho que é legal a gente falar. A diferença entre crise de um autista e birra. Tem diferença. Né? A birra, ela geralmente começa por um motivo assim, tipo, a criança quer um algodão doce e você falou que ela não vai comer algodão doce naquela hora. Então ela insiste com aquilo, ela chora, ela esperneia, deita no chão, faz aquele show que a gente vê de birra. Mas por quê? Porque teve algodão doce e ela quer. A crise no autismo, ela é diferente. Pode começar como uma birra, pode começar e depois virar uma crise. A birra, ela dura um tempo, assim, digamos que pouco tempo, na verdade, porque a hora que a criança vê que não vai conseguir aquilo, ela começa a cansar e para. A crise não. A crise, às vezes, dura horas. Se ela não consegue estabilizar, é diferente. Ela dura horas. Então, por exemplo, a crise, o que acontece? A criança, ela tem uma superexposição sensorial. Então, por exemplo, eu pego uma criança que tem um autismo, com autismo, eu coloco ela numa sala que tem muitas coisas assim, muitas luzes, muito movimento, muitas pessoas, é muito estímulo sensorial para ela. Aquilo desestabiliza ela entra em crise, ela começa a gritar, a chorar, ela entra realmente. Mas isso daí que você está falando é de uma criança que tem qual nível? Qualquer nível. Qualquer nível. Isso é qualquer nível. Qualquer nível, o porque diferente já... o diferente, o que é foge do... Já intimida. Se você mudou do lugar da decoração, isso já estabiliza ela. Por isso que a análise do comportamento, a gente trabalha com tudo que é o ambiente. O ambiente a gente fala que é tudo que é externo. Então a gente leva em consideração todo o antecedente, o que aconteceu para desencadear essa crise. Então uma criança, ela foi na casa da avó que ela sempre vai e aconteceu alguma coisa. Então por que aconteceu? Às vezes a avó mudou um quadro de lugar e aquilo já desorganizou. Já desencadeou. Sim, exatamente. E você falou também no começo sobre a fala, que a criança geralmente ela demora mais para começar a falar. Isso, a gente tem, em casos de autismo, a gente tem muitas vezes a fala que ela retrocede, então aquela criança que ela teve a aquisição de fala até os 2 anos e teve o retrocesso, e temos também aquela criança que não consegue ter essa aquisição de fala. Por quê? A gente tem que separar a comunicação da fala. Muitas vezes a criança ela tem uma alteração ali da comunicação, então é uma criança que ela não sabe fazer o meio comunicativo dela, e a gente tem que lembrar que a comunicação é um comportamento, e também tem a criança que pode ter um transtorno motor de fala. Então ela tem intenção comunicativa, mas ela não consegue planejar esse movimento de fala. E as terapias, elas têm que ser todos os dias, ou a criança ela pode seguir uma escola normal, ou ela tem que ter uma escola diferente? Dando mais ênfase para os A questão da escola, o que acontece, né? A gente, tem a lei da inclusão no Brasil. Então, assim, a criança, ela tem, sim, o direito de participar de uma escola regular, no caso, só que tem que ter uma atenção especial. Então, ela tem que ter, por exemplo, um profissional que fique com ela na escola. Né? Então, que fique junto com ela. Então, por exemplo, a gente fala muito de acompanhante terapêutico, ou então mesmo nas escolas, um mediador que fique ali junto para ajudar ela caso aconteça alguma situação, por exemplo, de crise, de alguma coisa ali que ela precisa, né, lidar, o mediador ali junto. E que ajude também no processo de ensino-aprendizagem. E até facilitar essa inserção dela no meio social. Daria uma atenção a mais. É uma atenção a mais. Então, assim, é lei. Isso é obrigatório ter. Isso não é tipo assim, eu ofereço com uma coisa a mais. Não, isso é obrigatório. A escola que oferece não está fazendo mais do que obrigação de acordo com a lei. Mas tem escolas já especializadas só em alunos com autismo, né? Tem. Eu vejo que tem, assim, aqui próximo da gente, em Campinas, tem escolas. Sim, sim. E esse seria o mundo ideal, né? Eu acho que, na verdade, o mundo ideal seria as escolas regulares ter essa especialização, essa capacitação, porque a gente está falando de algo que está a 1 a cada 36 crianças. Então, são bastante. Pelo menos uma sala de aula tem uma criança com autismo. Então é algo que está aí e tem várias formações, vários cursos que possibilitam também o público ali escolar ter cada vez mais meios de como acolher essas crianças. E para criança com portadora do autismo é melhor, né? Ela tá com um tratamento
mais especializado? Ela vai conseguir atingir mais os objetivos? Precisa ter, porque ela vai conseguir desenvolver melhor. Então, assim, ela tem que ser acompanhada. Quais são aproveitando, fazendo um gancho, quais são os profissionais que atendem, que trabalham? O tratamento é realizado por quem? Com autista? Fonoaudiólogo, psicólogo, terapeuta ocupacional, fisioterapeuta em alguns casos também é necessário. E daí tem a musicoterapia, muitas vezes também é uma coisa que ajuda bastante. Ecoterapia, hidroterapia, que ajuda na questão... E todas as terapias, ela diminui o nível do autismo? A criança que tem o nível 2 ou 3, ela pode ir para o nível 1? Então, as crianças, quanto mais tratamento, então no ABA a gente tem a preconização ali de 25 a 40 horas semanais de terapia, lembrando que essas terapias elas têm que ser realizadas tanto em clínica, quanto no ambiente familiar e no ambiente social dessa criança escolar. Então, frisando, não é só na clínica. Então, são 25 horas, que é o mínimo que é colocado, mas não é na clínica. Eu não vou colocar a criança lá, deixar 8 horas fazendo terapia com psicólogo, com fono, que não vai dar o resultado esperado. E depois em casa eu não faço nada e na escola não faz nada diferente. Então, na verdade, essas 25 horas, isso 40 horas... é uma continuidade. Tem que ser clínica, escola, casa. Porque tem que ter um processo dentro do tratamento chamado generalização. Então, senão ele vai fazer tudo dentro da sala da terapia. Dentro da terapia ele faz tudo. Nossa, ele imita, ele olha no olho, saiu de lá, acabou, ele não faz mais nada, porque ele não tem esse incentivo em casa. Então, ou seja, ele vai não vai avançar nada do que precisa. Na verdade, a família tem que se adaptar todo, né? Para contribuir para a evolução. Exatamente. E a gente tem no ABA aqui o treino, né? Então, quanto mais você treina, melhor você fica naquela habilidade. E, na verdade, o que a gente tem... Por que a gente trabalha tantas horas? Para que a gente deixe cada vez mais essa criança funcional e socialmente inclusa. Porque nós também temos habilidades nossas que nós temos que trabalhar todos os dias para poder ser profissionais melhores, pessoas melhores. E assim são essas crianças. Então, tem crianças que eram nível 3... trabalham-se muito e chegam ao nível 2. Tem crianças que eram nível 2, trabalham-se muito e chegam ao nível 1. E tem crianças do nível 1 que são muito bem trabalhadas da intervenção precoce ali que a gente comentou, né, sobre o ABA, mas a gente também tem o Denver, que tem a base da análise do comportamento aplicada, mas da lei de intervenção precoce até 5 anos. E essas crianças, muitas vezes a gente fala, nossa, ele é tão bom que não parece autista, assim, né? Não, tem bastante crianças. Eu conheço, por exemplo, uma criança que você não imagina, ele fala inglês fluente. Sim. Exatamente. Ele convive bem em sociedade. Temos médicos, advogados, bancários, que são autistas, mas foram tão bem trabalhados que socialmente eles conseguem fazer todas as funções. Essa é a importância, né? Por isso que eu trouxe para vocês esses profissionais, especialistas no assunto, que podem ajudar, né? Não é o fim do mundo um diagnóstico desse. Imagina. Tem várias saídas, tratamentos, né? Que pode levar uma vida normal ou quase normal. Sim. E frisando, né? Autismo não é doença. Então não tem cura para o autismo. É uma condição, né? Como eles explicaram. Exatamente, é uma condição. Então, que pode ser mudada. Que pode ser elaborada, mudada e a criança... Trabalhada. O que a gente fala, né? Uma criança que ela é muito bem trabalhada desde a intervenção precoce, desde pequenininha até a vida adulta, ela vai ter o quê? A gente vai falar assim, ela vai ter algumas, entre aspas, esquisitices. Ela vai ter uma coisinha ou outra que é uma dificuldade, às vezes, de uma coisa ou outra ali, mas que é muito pequeno que ninguém nem se falou. A pessoa nem percebe que ele pode ser trabalhado, né? Essa dificuldade. Exatamente, né? essas dificuldades pequenas, né? E que assim, a criança ela pode ter uma vida, entre aspas, normal. Né? Ela nunca vai ser neurotípica, porque ela é atípica. Mas ela pode ter uma vida normal, uma vida com família, com estudos, com profissão, ela vai ter uma qualidade de vida assim, sensacional se realizar realmente a terapia, se os pais também estiverem engajados. Eu sei que a gente fala muito disso, mas porque assim, os pais têm que estar engajados com a terapia. Tem, né? Assim, é o principal, né? Porque essa é a chave. A criança vai precisar, pode contar só com os pais, né? Exatamente. Sim. Essa é a chave, porque assim, se os pais não estão engajados, se os pais não vão buscar, não vão entender o que é o autismo, o que é o tratamento que está sendo feito, e eu falo, gente, quando ele está engajado, é perguntar pro profissional que está tendo seu filho. Se interessar, mas eu vejo todos os pais de autistas que eu conheço, eles estão ali atrás na ativa, eles brigam, estão conquistando, correndo atrás dos direitos, né? Que eu acho que é muito importante para dar segurança para a criança. Sim, e até fazer curso de ABA, por que não? Fazer o curso da ciência ABA, porque tem curso para pais. No caso, tem, né, online que a gente faz, inclusive, até, que você pode fazer cursos para os pais, para eles saberem lidar com os filhos também. É muito difícil, né? Eu faço ideia. E a gente fala da intervenção precoce, quando a gente fala de crianças a partir de 6 meses.
Porque os sinais de diarreia a gente pode ver até na amamentação. Então, aquela criança que não responde muito ao olhar da mãe, ao sorriso. Então, aos 6 meses, aquela criança que não interage muito com o outro. Por isso que a gente fala de intervenção precoce mesmo. É com o bebezinho que a gente já começa. Para ter uns resultados melhores. Exatamente. Larissa e Manoel, eu queria agradecer a presença de vocês aqui. Fazia tempo que eu queria falar sobre o assunto, né? Vocês sabem que dá certo, não dá certo, mas agora deu. Agora deu. E eu vou deixar o contato de vocês aqui. Quem tiver dúvidas, querer saber mais sobre o assunto, tem um filho ou conhece alguém, entre em contato com eles aqui, que são especialistas. A Manoel, psicóloga, a Larissa, fonoaudióloga. E são muito competentes. Obrigada, Dani. Obrigado pelo espaço, obrigado pelo convite. Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever